Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós os adoramos, Senhor, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Estamos na Quaresma, prezado ouvinte, caminhando com Santo Afonso Maria de Ligório, durante toda a nossa Quaresma, com os temas que ele propõe para cada dia. Algumas pessoas têm me perguntado onde adquirir esse material. Basta você entrar no site de busca aí, Santo Afonso de Ligório e as Meditações da Quaresma, você vai achar inclusive em PDF para você baixar, imprimir e ter aí facilmente ao seu alcance. Ou também por várias editoras que já imprimiram esse material tão valoroso. É claro que aqui no programa a gente faz apenas alguns tópicos, porque as meditações de Santo Afonso são maiores. A gente pega aquilo que é o essencial e traz aqui de forma resumida para compartilhar com você. Nesta terça-feira, na presença dos anjos, queremos trazer essa meditação, que hoje tem um tema pesado. Quanto é doce a morte do justo. A morte do justo e a morte do pecador. Se você entra nas igrejas antigas, muitas delas trazem de um lado assim morre o santo, de outro assim morre o pecador. Inclusive, na Basílica do Bonfim, em Salvador, nós temos esta obra de arte. É um tema que muitas vezes nós evitamos falar da morte. No entanto, a morte é certa para todos nós e mais cedo ou mais tarde teremos que enfrentá-la. O que a Sagrada Escritura nos diz sobre isso? Santo Afonso cita, Sabedoria 3.1. As almas dos justos estão nas mãos de Deus e não os tocará o tormento da morte. Se você é evangélico, a sua Bíblia evangélica não tem esse livro. Santo Afonso Maria de Ligório nos ensina que a morte dos justos é cheia de paz e de consolação, enquanto a dos pecadores é um tormento. Isso porque os santos aprenderam ao longo da vida a se desapegar das coisas deste mundo e a colocar sua esperança somente em Deus. A grande pergunta que devemos fazer nesta Quaresma é: como será a nossa morte? A minha, a sua morte? Se morrêssemos hoje, estaríamos preparados para nos apresentar diante do tribunal de Deus? O justo não teme a morte durante toda a sua vida, porque ele buscou amar a Deus acima de todas as coisas. Para o justo, a morte é um descanso. Porque o justo não se apega às riquezas, pois sabe que os bens deste mundo são passageiros. Não se angustia por perder honras ou posições, pois viveu buscando apenas a honra de ser amigo de Deus. Não teme deixar seus parentes e amigos, pois soube que o verdadeiro lar está na eternidade junto de Deus. A vida do justo é marcada por uma certeza, aquela que São Francisco repetia. São Francisco de Assis, meu Deus e meu tudo. E assim ele morre com serenidade, entregando-se nos braços do Senhor. O apóstolo Paulo já dizia na 2 Coríntios 5.1, sabemos que temos uma morada eterna nos céus, não feita por mãos humanas. Como será a morada do céu? Nós vamos saber quando lá chegarmos. Com certeza, é tão maravilhosa que neste mundo não existe palavras para defini-la. Aquele que viveu para Deus não teme partir, mas deseja estar com Cristo, pois sabe que a verdadeira vida começa após a morte. Eu conheço muitas pessoas nas nossas comunidades que estão verdadeiramente preparadas para a morte. Isso é bonito. Pessoas que têm uma intimidade grande com Deus. Mas e a morte do pecador?
A morte do pecador é o terror da eternidade perdida. Por um lado, a morte do pecador, ela é cheia de angústia e tormento. Ele se desespera porque nunca pensou no céu e agora percebe que o tempo acabou. Tem medo porque viveu para as riquezas, para os prazeres, para a glória deste mundo, mas tudo isso precisa ficar para trás. Sofre porque sabe que não amou a Deus como deveria ter amado, e agora precisa se apresentar diante dele sem ter feito as pazes com seu Criador. Aqui eu fico pensando, como que morrem os ateus, os comunistas, os materialistas, estes que colocam tudo na sua vida em busca do poder. Os ditadores, como morrem? Como morrem esses que perseguem, que aprisiona, que tira a liberdade dos outros, que encarcera, porque pensa diferente? Como morrem? Mas eles vão morrer. Os que já vieram antes já morreram. E os que hoje atuam morrerão. A pergunta que Santo Afonso nos faz hoje é inquietante. Se tivesses de morrer agora, como seria a tua morte? A do justo ou a do pecador? Qual lado que você estaria? Você morreria como um justo ou como um pecador? Muitos vivem como se nunca fossem morrer. Adiam a conversão, brincam com o pecado, deixam para depois o arrependimento. Mas e se essa noite fosse nossa última noite? Como estaríamos diante de Deus? E Santo Afonso cita São João Crisóstomo, que dizia: felizes os que vivem cada dia como se fosse o último. Portanto, meu dileto ouvinte, não sabemos quando a nossa morte virá, mas podemos nos preparar para ela desde agora. Mas a pergunta que se faz: como preparar-se bem para a morte? A Quaresma é o tempo ideal para nos prepararmos para esse momento decisivo, porque a preparação para a morte inclui uma conversão, a mudança de vida permanente. Primeiro, viver desapegado dos bens materiais, não colocar nosso coração nas riquezas, no sucesso ou no prazer, lembrar que nada levamos desta vida, a não ser nossas boas obras. Esse é o primeiro ponto. Segundo, renunciar ao pecado e buscar a confissão. O pecado nos separa de Deus e nos torna escravos. A confissão nos liberta e nos devolve a paz. Quem quer morrer bem deve viver em estado de graça. Terceiro ponto, ter uma vida de oração e intimidade com Deus. Isso é importante. Quem reza nunca está longe do Senhor. O justo vive cada dia como um preparo para o encontro definitivo com Deus. Santo Afonso vai dizer: quem reza se salva, quem não reza se perde. E o quarto ponto e último, oferecer nossos sofrimentos a Deus. Assim como Cristo ofereceu sua dor na cruz, devemos aceitar as cruzes da vida com paciência e amor. Eu espero que vocês não fiquem cansados desse tema, porque sempre ele é um tema recorrente aqui na Oração da Manhã, pois esse programa tem o condão, a finalidade de nos preparar para o nosso encontro definitivo com Deus. Portanto, a gente sempre vai trazer essa temática aqui no nosso programa. A morte, meu prezado ouvinte, será muito mais doce para quem já aprendeu a sofrer por Deus. Que bonito isso. E eu quero concluir essa meditação com um chamado à conversão. Meu querido ouvinte, como será a nossa morte? Se morrêssemos hoje, estaríamos preparados? A Quaresma é um tempo de graça, um chamado para deixar o pecado
e nos aproximarmos de Deus. Que possamos aproveitar esse tempo tão bonito e favorável para purificar nossa alma, desapegar-nos do mundo e viver buscando somente a vontade de Deus. E que, quando chegar nosso último dia, possamos dizer com confiança: em paz dormirei e repousarei. Salmo 4, versos 9. Assim seja. A palavra de Deus, o versículo que eu quero colocar para vocês, é o mesmo de ontem, que é a aclamação ao Evangelho. O homem não vive somente de pão, mas de toda a palavra da boca de Deus. Esse versículo, ele é excelente para nos preparar para a morte, para nos ajudar nesta caminhada até o último momento que nós estivermos nesse mundo, que é um mundo carcomido pelo pecado, pela desobediência de Adão e Eva que nos contaminou. E aqui nós temos que olhar sempre para o Deus que se fez homem, Cristo Jesus, e morreu na cruz por nós. Esse é o ponto importante de inflexão que a Quaresma deve trazer para nós. Olhar para Cristo. O Cristo sofredor, o Cristo do Calvário, da cruz, pois sem esta nossa união com Ele, nós não podemos contemplá-lo na sua realidade ressuscitada. O Cristo luz, o Cristo da glória. Nós precisamos unir nossos sofrimentos, nossas dores, ao Cristo que veio armar a sua casa, a sua tenda entre nós, para nos elevar à grandeza do alto. Vamos pensar nesses pontos e ter a palavra de Deus como esse pão que alimenta a nossa vida no caminho orante, no caminho para Deus, no caminho da caridade, da prática da justiça e do bem. Nós não somos alienados. Meditar sobre essas coisas não significa ser alienado. Quem nos condenou assim com esse termo foi o marxismo, Karl Marx, quando disse que a religião é o ópio do povo, Frederico Engels, que diz que Deus está morto e assim por diante. Esses filósofos da suspeita, esses mestres da suspeita, como dizia João Paulo II, não tem nada a nos oferecer. O que nos oferece a verdade é a Sagrada Escritura, é a revelação divina que nos prepara para a eternidade com Deus. Quaresma é isso: perdoar, amar, rezar, confessar, reconciliar-se com Deus e sair de todas as armadilhas do pecado. Assim seja. Amém. Oro por você que está no limbo da tristeza, da dor, da descrença, você que vive a revolta, revoltado com tudo, não aceita nada. Abra seu coração à humildade de Jesus. Deixe que a coroa de espinho, a cruz, os cravos, o sangue, a dor, o clamor de Cristo alcance o seu coração para te curar. Senhor, dai-nos esta graça de vivermos cada dia como se fosse o último de nossas vidas, desapegados do mundo e voltado para Ti. Que possamos ter uma morte santa, entregando-nos em vossos braços com confiança e amor. Tira de nós, Senhor, o medo da morte e dai-nos a certeza da vida eterna, a certeza do amor, do ágape divino em nossos corações. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão dos santos anjos de guarda e de Nossa Senhora e São José, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Abençoada terça-feira para você na presença dos anjos, meditando esses temas tão duros, tão fortes, mas tão indispensáveis para a nossa conversão e uma boa vivência quaresmal. Assim seja. Amém. Não deixe de participar da Quaresma na sua comunidade. Amém.